Boa noite, meus irmãos. Deus derrame sobre nós sua graça, seu amor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Filipenses, capítulo de número 2. Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Dar início ao nosso estudo bíblico, nós estamos falando sobre o Sermão da Montanha, estudos sobre o Sermão do Monte, Sermão da Montanha. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 12 ao versículo 18. Filipenses 2, de 12 a 18. Filipenses 2, de 12 a 18. E vai nos dizer assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, sob o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. E queridos, o Senhor olha para nós e diz: queridos, precisamos efetuar e realizar a vontade de Deus, precisamos fazer isso sem murmurações, precisamos viver de uma forma que sejamos irrepreensíveis, tá? Inculpáveis, e fazer-vos resplandecer a vontade de Deus neste mundo. Compreendemos que somos luzeiros do Senhor e, claro, fazermos, e a ideia aqui é desenvolver, é exercitar a nossa fé, exercitar a palavra do Senhor, realmente dia a dia, porque ela habita a poder, é a graça de Deus agindo e habitando em nós. Então, quando ele fala desenvolver a salvação, aplique, exercite a fé, exercite a palavra de Deus que há em você dia a dia. Faça realmente com que a palavra do Senhor, ela produza em você luz, produza em você sal, e que possa atingir realmente a vida das pessoas. Assim, queridos, cada dia mais possamos glorificar e exaltar o nome do Senhor, através das nossas vidas, através daquilo que fazemos, através daquilo que somos, porque somos filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, para podermos cada dia mais glorificarmos e apontarmos para este amor gracioso e maravilhoso do Senhor. Vamos orar ao Senhor, queridos. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu cuidado, o teu amor às nossas vidas, por sustentar a cada um de nós, fortalecer-nos, Senhor Deus, iluminar as nossas mentes. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos trouxe à tua casa com o intuito de aprender, de nos despertar a tua palavra, de ensinar aos nossos corações o teu querer, para que possamos viver de forma agradável a ti em todo o tempo. Nos encha, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, traga discernimento espiritual, visita, Senhor Deus, as nossas vidas, nos dá, Senhor Deus, uma mentalidade cristã, que aplica, que vive e tenha, Senhor Deus, condições de dizer não, condições, Senhor Deus, de viver, condições, Senhor Deus, de agir de forma agradável dia a dia ao Senhor. Perdoa o nosso pecado, Senhor Deus, visita, Pai, em nome de Jesus, as nossas vidas, as nossas enfermidades, as nossas dores, nos conduza, Senhor Deus, a tratamentos eficazes, visita, Senhor Deus, os queridos que passam pela enfermidade, visita suas vidas, tratamentos, Senhor Deus, realmente cirurgias, caso seja necessário.
E, Senhor Deus, sendo a tua vontade maravilhosa e graciosa, cura, ó Pai, de forma sobrenatural. Estamos nas tuas mãos, gratos pelo seu cuidado e pelo seu amor. E oramos, ó Pai, clamando ao Senhor que fale as nossas vidas através deste estudo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, estamos estudando sobre o Sermão do Monte. Então, Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Evangelho de Mateus, capítulo de número 5. Agora, queridos, nós vamos dar início e vamos falar dos versículos 13 ao versículo 16. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 16. Hoje nós vamos começar um novo tema, né, uma nova abordagem, falando sobre esse Sermão do Monte, né, sobre o Sermão do Monte. Então, nós vamos falar sobre a temática que é a influência do cristão. Vamos falar sobre essa temática, a influência do cristão. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 13 a 16, e diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, ilumina todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Deixa para a gente destacar, é o versículo de número 16, que ele vai dizer: olha, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Queridos, o que nós estamos querendo, a partir então dessa temática, a influência do cristão, trazer com os passos que nós vamos dar nessa lição? É olhar, é mostrar a grande necessidade, queridos, que cada um de nós, como crentes, temos que exercer, o dever de exercer uma influência no mundo. Certo? Veja, nós estamos falando que se eu e você, como cristãos, não tivermos influência nenhuma, seremos influenciados. Então, o dever nosso é influenciarmos o mundo. A tendência nossa é evitar a deteriorização da sociedade. E claro, queridos, veja, positivamente é brilhar, tá, o testemunho fiel ao Senhor e brilhar através das nossas vidas, para que as pessoas vejam Cristo, as pessoas vejam o Senhor através daquilo que nós somos e na busca de sermos cada vez mais realmente o reflexo de Cristo. Por isso nós lemos lá em Filipenses a ação realmente de sermos esta semelhança, a ação de realmente exercitarmos a salvação em Cristo Jesus. Veja, queridos, nós falamos dos versículos 1 ao 12 sobre as bem-aventuranças. O que é que nós falamos sobre ela? Que essas bem-aventuranças, elas estão descrevendo o caráter do cristão. Foi isso que nós vimos em cada uma delas. Então veja, Jesus está enfatizando a necessidade, a partir de agora, de que este cristão, que tem um grande caráter, de fazer o quê? De influenciar, e influenciar para o bem, tá certo? O quê? No lugar onde ele está, o mundo ao seu redor, as pessoas com quem ele convive, influenciar e conduzi-los à melhor atitude, ou às melhores atitudes. Atitudes essas que conduzem ao Senhor, que conduzem à glória de Deus, que conduzem ao bem moral, ao bem realmente de forma correta. Até porque, queridos, nós precisamos entender que todo bem, ele é um bem de Deus. Por quê? Porque o mal nunca procede de Deus, mas todo bem vem de Deus. Tudo aquilo que é bom
procede do Senhor. Certo? E nós vamos conduzir as pessoas a isso. Agora veja, que influência, né? E essa é uma grande pergunta, que influência devemos exercer no mundo? Num mundo que é tão cheio de mal, tão cheio de corrupção e tão cheio de violência. Então, qual será essa influência? Então, a gente vai tentar definir a natureza dessa influência. Então, Jesus vai usar duas figuras comuns aí. Por exemplo, no nosso lar. Ele vai usar o sal e a luz. E ele vai dizer o seguinte, ó, qual é o lar? Por mais humilde, pobre que seja, certo? Que não tenha a luz ou que não tenha o sal. Que não conheça essas duas expressões. Por mais que a gente fale assim, olha, às vezes não tem a luz, a luz elétrica, mas muito possivelmente ele tem o quê? A luz do dia, que naquela época é justamente essa que ele está se referindo. Naquele tempo não estava falando da luz elétrica da noite, mas está falando justamente da luz do dia, certo? Então ele diz, qual é o lar que não conheça o sol ou a luz? O sal, realmente, e a luz são itens indispensáveis em qualquer lar. Todo o nosso lar. Se você parar para pensar, a luz e o sal são indispensáveis. Nós precisamos nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós vamos tratar e falar são desses dois itens indispensáveis para nós pensarmos como tem que ser a influência do cristão. Então, ele está dizendo, olha, eu e vocês somos sal da nossa terra. Sal da nossa terra. Que é o versículo de número 13. Ele diz, vós sois o quê? Sal da terra. Vocês são sal da terra. E a primeira coisa que ele está trabalhando é, qual que é a função do sal? Ele vai dizer que lá no mundo antigo, o sal era de grande valor. E aí ele vai dizer que o sal vai ter pelo menos 3 características para nós pensarmos. Primeiro, o sal é o tempero, tá certo? Que vai dar sabor à comida. Então ele vai trazer uma característica muito conhecida nossa, tá? Porque toda vez que você pensa em comida, você tem que dizer, olha, eu preciso pôr um salzinho na comida. Temperar. Porque se você já comeu uma comida sem sal, ela fica o quê? Sonsa. Você diz assim, nossa, não tem gosto de nada? Tem nada. Aí você diz assim, tá faltando algo aqui. Tá faltando um salzinho. Então veja, se você parar para pensar numa comida sem sal, a sua cara já torce na hora. Comida sem sal, não quero. Tá? O que ela fala? A expressão da palavra de Deus com algo sem sal é insípido. É não ter gosto. Não ressaltar o gosto daquilo que você está fazendo. Jó, por exemplo, vai justamente reconhecer essa ideia. Vamos abrir lá a palavra de Deus? Jó, capítulo 6, versículo 6. Jó 6, 6. Jó 6, 6. Jó 6, 6. Vai dizer assim, ó. Comer-se-á sem sal o que é insípido. Ele diz, você consegue comer aquilo que já não tem gosto por si só, sem pôr o sal? E ele vai dizer, ou haverá sabor na clara do ovo. Ele está dizendo, você já comeu clara de ovo sem sal? Ele diz, não tem gosto de nada. Então ele diz, se você não pôr sal naquilo que é insípido, que gosto vai ter? Nada. E o que é que o sal faz? Traz gosto, traz sabor. Então, o que a gente já pode começar a partir daqui a compreender? Que nós, como crentes, vamos influenciar o mundo. Então, ele vai trabalhar a mesma ideia do sal para a comida. Então, a presença do crente dá o quê? Um novo sabor ao ambiente. O ambiente pode ser o lar, o ambiente pode ser o seu trabalho, o ambiente pode ser a sua escola, a sua faculdade, pode ser o ambiente pode ser o lugar onde você está, tá? Então, a sua presença, independentemente do lugar onde você está, ela precisa ser
transformadora, influenciadora. E por isso a grande pergunta é, será que a nossa presença ela tem sido positiva onde nós estamos? Seja qual for o lugar. Então a gente pode começar dizendo assim, será que a nossa presença ela é positiva dentro da igreja? Nossa presença é positiva dentro do nosso lar? Ela é positiva no nosso trabalho, sabe? No círculo de amizade que nós estamos, no lugar onde nós estamos. Tá? Então veja, será que as pessoas que estão lá nos consideram pessoas positivas no sentido de, olha, você faz a diferença aqui. Quando você não vem, o ambiente fica diferente. Ou você trouxe realmente algo, uma diferença que não tinha aqui. Você adicionou algo que nós não tínhamos aqui. Essa é a ideia do cristão. Eu preciso chegar num lugar e eu preciso adicionar algo. E esse algo é sempre positivo, que não tinha lá. Eu tenho que trazer um beneficiamento, tenho que trazer uma transformação, uma melhoria cristã, o qual eles não tinham de maneira nenhuma naquele lugar. Isso é ser sal. Então veja, primeira coisa é dar o sabor. Qual que é a segunda característica? É ser o sal preservador, que é evitar, o sal evita a chamada putrefação, que é estragar. É uma segunda característica do sal. Então, no mundo antigo, o sal era usado como um preservador mais comum. Ah, mas não precisa ser tão antigo assim, não. Se você olhar alguns anos, aqui mesmo no Brasil, as pessoas salgavam. Quantas vezes nós não falamos de carne de sol? E a carne de sol não é porque eles punham no sol, não. Eles salgavam ela e expunham, e a ideia era para retirar toda a água dela, para que ela tinha uma durabilidade maior. Apenas isso. Então a ideia que a gente tem é que eles vão salgar, e este sal preservava. Então a invenção da geladeira foi muito tardia, ou isso é algo mais contemporâneo. Então o sal era usado para preservar a carne, preservar o peixe, do quê? Para que ele não apodrecesse. Então hoje ele é usado, tá? Então se você for em alguns lugares, você vê eles usando isso. Ainda hoje o sal é muito usado para não estragar os produtos, naturalmente. Então veja, o crente ele precisa ser o sal da terra. Ele precisa influenciar. Tá? E por que ele precisa influenciar? Porque ele precisa realmente não permitir que o mundo se estrague, se corrompa, se destrua. A presença do crente evita o progresso acentuado do mal, a podridão ao seu redor, destruição, corrupção total. Então, o crente precisa evitar que o ambiente onde ele está apodreça. Por isso ele vai lá temperar. Okay? Então veja, é uma tragédia, por exemplo, que a igreja evangélica, veja, apresenta aí cerca de 25% da população brasileira, infelizmente, que eles não têm exercido uma influência maior para o bem, por exemplo, no meio político, no meio sindical, no meio social, sendo realmente, verdadeiramente, o sal da terra. Os cristãos foram colocados por Deus dentro da sociedade, veja, para fazer o que no mundo secular? Retardar esse processo de podridão. Eu vou lá, eu prego a palavra de Deus, eu vou transformar, eu vou iluminar, para que as pessoas despertem a verdade e a atitudes que glorifiquem. Então, o sal cristão, que é Cristo, não tem nada de ficar aconchegados, tá? Veja, o grande problema é que às vezes a gente está muito mais preocupados, tá certo? Em aconchego do que, por exemplo, com proclamar a palavra de Deus, né? Então, o sal, ele precisa ser esfregado na carne para impedir que ela apodreça. É isso que John Stott fala. Então, para a carne não apodrecer, não é necessário somente você comprar o sal, ter o sal na sua casa.
É necessário que você pegue esse sal, esfregue na carne, salgue ela. Aí sim, a carne não vai apodrecer. Então, o cristão, ele não basta ser chamado de cristão. Ele precisa exercer o cristianismo, proclamando. A ideia é esfregar o cristianismo nas pessoas. Tá? Falar de Deus, proclamar a palavra de Deus. Ele precisa exalar a palavra de Deus para que o mundo não apodreça. Porque senão ele vira agente secreto. Ele é cristão, mas ninguém sabe. Cristo salva, mas ninguém sabe que salva. Não adiantou nada. Ok? Terceira coisa que nós falamos sobre a função do sal. O sal também está ligado à pureza. Então veja, não há dúvida que a sua brancura brilhante faz essa ligação realmente à questão da pureza. Tá? Então, os romanos diziam que o sal era a coisa mais pura de todas as coisas, porque veio da coisa mais pura do sol e do mar. Então ele vai dizer, o sal, aquilo que é mais puro, é aquilo que é brilhante, aquilo realmente de todas as coisas é o melhor. Por quê? Porque vem do sol, porque vem realmente do mar. Agora veja, se o crente vai ser o sal da terra, ele tem que ser o quê? Exemplo de pureza. Então ele está pegando a expressão sal da terra diante de um contexto do qual as pessoas colocavam lá algo muito brilhante, um símbolo de pureza, e trazendo para o cristão, dizendo, aquele tempo, olha, essa é a razão, nós temos que ser que nem o sal, que tem um valor inestimado e pureza grande. Então ele está trazendo para nós, se crente tem que ser esse sal, então eu tenho que ser o exemplo de ser puro. Ok? Então ele vai dizer que essa característica da sociedade, veja, e a sociedade de hoje tem rebaixados os padrões de pureza, isso é notório nos nossos dias. Olhe para a nossa sociedade. Quais são os padrões de pureza utilizados hoje? Existem? Não. Como é que nós estamos vendo os padrões de pureza sobre o que é certo e errado? Deixou de existir. Sobre a questão da sexualidade, padrão de pureza, deixou de existir. Sobre mentiras, deixou de existir. Tanto que hoje tudo é relativo. Você conversa com as pessoas e aí você diz o que é certo e o que é errado, as pessoas vão dizer o seguinte, certo e errado depende dos olhos que veem. Às vezes você fala assim para assim, olha, não, mas isso é certo. Ele vai dizer assim para você, isso é certo para você, para mim não. Quer dizer, nós estamos justamente enfatizando, justamente mostrando como o mundo de hoje rebaixou os padrões de pureza. Veja, não há mais restrição na área moral. O sexo antes do casamento agora se tornou normal. A infidelidade no casamento é comum. A gente até brinca, porque a gente que lá no passado assistia as novelas, hoje ninguém mais vê isso, né? Nem fala disso, mas antes a gente torcia para o mocinho ficar com a mocinha da novela. E muito tempo depois que foi cair a nossa ficha, que o mocinho era casado com uma outra mulher, e a mocinha era casada com uma outra mulher, e nós torcíamos para quê? Desculpa, o mocinho com a mulher e a mocinha com o homem. E nós torcíamos para quê? Para que eles largassem dos seus casamentos para poder continuar o romance que eles estavam tendo um com o outro. Traduzindo, eles já estavam adulterando dentro do seu casamento, mas como eles eram infelizes, nós queríamos que eles fossem felizes. Então é o seguinte, olha, já estavam vivendo um romance sendo casados. Então larga lá para viver felizes para sempre. Então nós fomos o quê? Contaminados já aquele tempo. Para que torcêssemos. Para quê? Para que uma infidelidade dentro do casamento. Para que vivêssemos realmente ações do que o padrão cristão não aceitasse. Normalidade, rebaixasse algumas ações. Filmes com cena de sexo explícito,
que agora são mostrados na TV. Eu até brinco com o pessoal dizendo o seguinte, na década de 80, o filme A Lagoa Azul passou a primeira vez, eu morava lá em Goiás, então foi entre 80, eu acho que foi em 86 mais ou menos, foi a primeira vez, então foi entre 84 a 88, né? A primeira vez que passou a Lagoa Azul na Globo, foi ali na década de 80, passou depois das 10 horas da noite, porque era proibido para menores de 18 anos. Na década de 90, eu já morava em Barretos, isso. Então, 92, 93, a Lagoa Azul passou na Globo, na sessão da tarde. Não contentes, passou a Lagoa Azul 1 e a Lagoa Azul 2. Tá? Então, sim, naturalmente, aquilo que era proibido numa década virou natural em outras décadas. Quer dizer que a gente está trabalhando sexo explícito, nudez na TV, no cinema, piadas que são contadas em qualquer lugar, entendeu? E o crente faz o quê? Partilha, participa, evidenciando que a sua pureza deixou de ser pura, tá? Então, o crente está presente, os colegas param ou não param de contar as piadas? A televisão, ela é desligada ou não é desligada? Isso quer dizer, em outras palavras, o crente deve ser o mais corajoso na condenação do mal. Então, Stott vai dizer assim, ó, às vezes, o padrão de uma comunidade afrouxa-se por causa de um explícito protesto cristão. Então, ele vai dizer o seguinte, quando eu deixo de ter a postura, os padrões vão se afrouxando. Os padrões se afrouxam por falta do cristão dizer, olha, isso aqui não pode. Isso aqui é errado. Então, nós não devemos fazer. Eu não aceito. Ou quando está acontecendo, e olha, eu me afasto. Ó, gente, desculpa, mas eu não vou participar disso. Ó, desculpa, mas eu não vou fazer isso. Ó, desculpa, mas eu não quero partilhar desta coisa. Quando terminar, eu volto. Daqui a pouquinho o pessoal vai dizer assim, vamos fazer isso aqui não. Ó, por quê? Porque por causa de fulano. No começo vai satirizar, mas daqui a pouquinho as coisas mudam. Né? Isso que a gente precisa pensar. Então, o crente não pode se retirar do mundo. Isso é verdade. Por isso que a oração realmente de Cristo Jesus foi, Senhor, não os peço que os tires do mundo, mas o quê? Que os proteja no mundo, do mundo, para que eles não sejam igual ao mundo, tá? Então, guarde-os no mundo, mas que eles fiquem incontaminados, que eles não sejam contaminados no mundo. É fácil? Claro que não é fácil, tá? Mas nós somos chamados a purificar moralmente o mundo e também a não nos tornar, né, não nos amoldar aos padrões mundanos. Tá? Então, a primeira coisa que nós fomos chamados é a ser sal da terra. E a função do sal tem três coisas: é ser tempero, é ser preservador, e o sal está ligado à pureza. Segunda coisa também que nós vamos falar hoje, queridos, é sobre o sal, fechando aí esse assunto do sal, falar aqui sobre a eficácia do sal. Hoje nós vamos falar sobre o sal e falar sobre a eficácia do sal. A eficácia do sal, ela é condicional. Olha só, para continuar a ser útil, olha só, o sal deve conservar sua salinidade. Por isso ela é condicional. O sal só vai salgar se ele for salgado. Se ele tiver sal, senão ele não, de maneira nenhuma ele vai salgar. Então a ideia é o seguinte: o sal não pode perder sua qualidade de salinidade. Se o sal não salgar que a sua qualidade, acabou. Não tem porquê. O que John Stott vai falar sobre isso? Pensador, escritor John Stott. O que ele vai explicar? Ele vai dizer o seguinte: que o cloreto de sódio, né,
é um produto químico muito estável. Ele vai dizer, resistente a quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus está alertando os seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado por impurezas. Quando isso acontecer, ele vai dizer, para nada mais presta. Então, o sal, se ele for adulterado e perder o seu sabor, perder a salinidade, ele diz, não tem mais o que você fazer. Não tem mais, não atinge mais o seu objetivo. Não salga, não protege, não preserva, deixou de ser puro. Então, o que ele está trazendo e aplicando para os crentes? Está dizendo o seguinte, a mesma coisa vai acontecer com os discípulos do Senhor. A salinidade do crente vem do seu caráter. E onde está escrito o seu caráter? Aquilo que nós estudamos sobre as 8 bem-aventuranças, que estão nos 12 primeiros versículos do capítulo 5. Nós falamos das bem-aventuranças. Lá está o quê? Contido o caráter do cristão. Tá? Então ele diz, se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, tá? Se tornam inúteis e serão rejeitadas. Então, ser sal está ligado ao caráter do cristão. E o caráter do cristão está colocado nas bem-aventuranças. Bem-aventuranças são o quê? As ações divinas do qual o cristão precisa ter. Forjando a vida do cristão. Qual que é o problema, queridos? Muitas vezes é que o cristão deixa contaminar-se pelas impurezas do mundo. É natural. Todo mundo está fazendo. Todo mundo está vivendo assim. Não tem problema nenhum. Tá? E aí, ele passa a ser influenciado e perdeu a sua capacidade de influenciar. Ele passa a ser salgado porque ele deixou de ter a capacidade de salgar. Então, quando o cristão é influenciado, é porque ele perdeu a capacidade de ser sal. Quando ele perde a capacidade de ser sal, algumas coisas a gente precisa pensar. 3. Primeiro, isso significa que é irrecuperável. O texto que nós lemos, versículo 13, diz assim, vós sois sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Essa é a pergunta. Se o sal deixar de salgar, como é que a gente faz ele voltar a salgar? Então diz, como é que a gente consegue fazer o sal restaurar o sabor? Ele vai dizer para a gente a seguinte coisa, não há remédio para o sal sem salinidade. Não há remédio para o sal que você põe no sal e ele volte a ser sal. Você já reparou isso? Você já foi em algum lugar que o sal não tem sabor e disse assim, não, peraí, é só você pôr mais sal e aquele sal volta a ser sal. Não. A verdade, quando você põe mais sal no sal, é o outro sal que salga. Aquele outro vira pedra. Você põe. Não tem nada. A ideia é, o texto vai dizer, para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Ele diz, ele é irrecuperável. Queridos, se o sal perder o sabor, não presta para mais nada. Não pode voltar a salgar. Eu não tenho um produto, eu não tenho um remédio, não consigo fazer uma cirurgia, eu não consigo fazer um tratamento nele, eu não consigo devolver ele, por exemplo, no mar, e ele volta a salgar e eu retiro dele lá. Segunda coisa, ele se torna inútil. Crente que não influencia e perde o seu poder influenciador, ele se torna inútil, não presta para mais nada. Não presta para ser crente.
Olha como é que é dura a palavra de Deus. Olha como é que é pesada a palavra de Deus. E terceira e última coisa, queridos. A palavra de Deus diz que está condenado a quê? A destruição. Isso que nós lemos disse, ele vai ser lançado fora e vai ser o quê? Pisoteado pelos homens. Irmãos, nós somos o sal. Nós precisamos influenciar e fazer a diferença no mundo. Se nós perdermos isso, se nós não fizermos mais a diferença nenhuma, nem que seja em uma pessoa só, porque às vezes a gente acha que tem que fazer diferença é na multidão. Se não fizer diferença na vida de ninguém, nem que seja de uma pessoa só, eu não presto para mais nada, não tem como restaurar nada, e eu vou ser jogado fora. Por quê? Porque eu perdi a razão. Por quê? De ser um cristão. Então veja, não há dúvida, queridos, finalizando aqui, concluindo, a respeito da verdade sobre o que Jesus está ensinando sobre o sal. Veja, se nós não estamos sendo úteis, nós seremos jogados fora. A inutilidade sempre traz desastre. Então, não esqueçamos, o crente, ele é sal, tá? E não açúcar. Ele é sal. Por que ele tem que ser sal, queridos? 3 coisas, tá? Porque ele tempera, porque ele preserva e porque ele simboliza pureza. As 3 coisas que no tempo e no momento que foi escrito, no contexto, simbolizava o sal. E ele está expressando para nós aqui. Meus irmãos, então, sobre essa influência, primeira coisa, nós falamos sobre o sal. Semana que vem nós vamos falar aqui sobre a questão da luz do mundo. Mas até aqui, queridos, alguma dúvida, uma pergunta, ou algo que chamou a atenção, os irmãos querem falar ou colaborar com algo? Tranquilos até aqui? Semana que vem, queridos, nós vamos falar sobre essa influência do cristão, falando sobre a questão da luz do mundo. Bom, nós vamos encerrar então nosso estudo. Vamos orar ao Senhor. Grandioso Deus, obrigado pelo seu cuidado, pelo seu amor. Que Senhor Deus, sustentando as nossas vidas e nos fortalecendo a fé, abrindo, Senhor Deus, as nossas mentes para a compreensão da Tua palavra, para vivermos, Senhor Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para vivermos cada dia mais, Senhor Deus, entendendo, Senhor Deus, a Tua palavra e aplicando, Senhor Deus, o Teu querer nas nossas vidas. Ilumina-nos, ó Pai, nos fazendo testemunhas vivas, sal, Senhor Deus, nessa sociedade que está cada dia mais, ó Pai, sendo deturpada. Que possamos fazer a diferença. Possamos, Senhor Deus, temperar, preservar, Senhor Deus, realmente, e falar da pureza que é o Teu Evangelho, que é o Senhor. Abençoe cada vida aqui, fortaleça cada fé e sustenta o Teu povo cada dia mais. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos, pela tua presença e que Deus continue lhe abençoando.